o que você acha que pode acontecer no seu corpo se você decidir cortar industrializados por 30 dias e focar em comer alimentos de verdade ao invés? O que você acha? Bom, veja o que aconteceu com essas pessoas desse estudo bastante interessante. Eles pegaram 20 adultos e separaram eles aleatoriamente em dois grupos. Um grupo seguiria uma dieta processada por 2 semanas e outro grupo seguiria uma dieta não processada por 2 semanas. E depois disso, cada grupo faria a dieta oposta por mais 2 semanas. Agora, a sacada importante é a seguinte: as duas dietas eram exatamente a mesma em termos de calorias, em termos de carboidratos, proteínas, em termos de gorduras, de sódio e até de fibras. A única diferença entre as dietas era que uma era mais processada e a outra não. Então o que aconteceu? Bom, o estudo fala o seguinte: o consumo de energia, ou seja, o consumo calórico, foi maior nas pessoas que seguiram a dieta processada. E os participantes que seguiram essa dieta processada ganharam, em média, 800 gramas de peso durante essas 2 semanas. Ao contrário do pessoal que seguiu a dieta não processada, que perdeu, em média, 1,1 kg durante o mesmo período. Lembrando que as duas dietas eram exatamente iguais em todos os aspectos, exceto no nível de processamento. Agora, que tal você fazer um teste em você mesmo, hein? Que tal fazer um desafio de 30 dias sem industrializados para ver o que acontece? Eu vou te ensinar hoje como é que você pode fazer isso, cortar corretamente industrializados por 30 dias e também compartilhar alguns resultados, alguns benefícios que você pode notar nesse tempo. Bem-vindo de volta aqui ao meu canal, sou Rodrigo Polesso, pesquisador independente de ciência nutricional, autor best-seller e criador do método Acelerador Emagrecer de Vez. Estou aqui para te ajudar a desbloquear o seu metabolismo, emagrecer de vez e recuperar a saúde e vitalidade que você merece, tudo baseado na melhor ciência que eu tenho acesso e sempre sem balelas. E convenhamos, pessoal, alimentos são muito mais do que calorias, não é verdade? Um pedaço de bolo de chocolate de 500 calorias é totalmente diferente de um bife de 500 calorias. Nosso corpo vê essas coisas de forma diferente. A forma como as duas coisas são metabolizadas pelo corpo é diferente. Os sinais hormonais, estimulados por ambas as opções são diferentes também. As calorias menos importam. Existe uma quantidade enorme de coisas envolvidas nesses dois alimentos que são totalmente diferentes. E a resposta do nosso organismo também é diferente. E é incrível que as pessoas, muitas pessoas por aí, eu diria a maioria, na verdade, influenciadores e profissionais, continuam batendo nessa tecla da caloria como resposta para tudo. Os industrializados e os processados, ultraprocessados, por exemplo, eles têm uma resposta metabólica no corpo muito diferente, porque a matriz do alimento em si foi destruída. A matriz do alimento é basicamente a sua forma, Se eu tenho uma maçã na minha mão, uma maçã, a fruta integral, tá integral, sabe? A sua forma está integral, a sua matriz está intacta. Se eu jogar essa maçã dentro do liquidificador, eu destruo essa matriz do alimento, eu processo esse alimento e a resposta metabólica vai ser um pouco diferente, ainda que seja ainda uma maçã. Agora imagina quando você processa diferentes ingredientes, diferentes coisas e cria uma substância comestível, um industrializado. Imagina a diferença de resposta do organismo a isso, comparando-se a um alimento de verdade com a sua matriz intacta. E hoje nós sabemos, eu estou tentando divulgar isso bastante, que o ganho de peso ele é um problema metabólico, não é um problema calórico por si só. Além disso, a solução para o emagrecimento, considerando isso, também é metabólica. A solução permanente para o emagrecimento não é calórica. Nós sabemos que 95% das pessoas que tentam emagrecer falham miseravelmente porque elas focam em restringir o corpo, em forçar o corpo a comer menos calorias, a queimar mais calorias, esse paradigma calórico. Está na hora da gente focar no paradigma metabólico. E eu fico repetindo sempre que o que você come tem muito mais impacto no seu corpo do que o quanto você come. Mas vamos lá agora para os alimentos desse desafio, se você quer seguir ele para ver o que vai acontecer no seu corpo, ok? Primeiro você precisa entender a diferença entre a fazenda do Éden e a fábrica do Éden. A fazenda do Éden, a natureza, alimentos que vêm da natureza desde sempre, e a fábrica do Éden, os industrializados, nossa indústria que quer ganhar o din-din dela. Então, mais especificamente, vamos entender aí quais são os alimentos que constituem aí a fábrica do Éden, Então, na sua maioria, eles são encontrados basicamente nos corredores centrais do supermercado. Quase tudo que é empacotado, enlatado, envelopado e contém mais de um ingrediente.
Então, tem farináceos, comidas prontas, bebidas prontas, sobremesas, doces, óleos vegetais como canola, milho, soja de girassol, molhos prontos, misturas prontas, refinados, processados, etc. É basicamente tudo aquilo que, se você tirasse o rótulo da embalagem, você não conseguiria identificar o que é. E quase todos esses produtos possuem aditivos como conservantes, acidulantes, espessantes, estabilizantes, etc. Por outro lado, vamos ver agora quais são os alimentos que constituem a fazenda do Éden, não é verdade? Então, quando eu falei que os alimentos, as substâncias da fábrica do Éden estão basicamente nos corredores centrais do supermercado, os alimentos da fazenda do Éden tipicamente são colocados nos arredores do supermercado ao invés. É basicamente tudo aquilo que a sua avózinha amada reconheceria sem necessidade de ter rótulo algum. É tudo aquilo que nasce e cresce na terra ou na água. Então, animais e aves de todos os tipos, os seus derivados, legumes e verduras variadas, frutas, dar um tapa no botão de gostei desse vídeo, está sendo útil para você, tubérculos, raízes, laticínios de qualidade, gorduras ancestrais como a manteiga, a ghee, o azeite de oliva, o óleo de coco, o azeite de dendê, a gordura animal, etc. A grande maioria desses alimentos tem apenas um ingrediente ou uma combinação muito simples de poucos ingredientes. E o meu desafio para você aqui é fazer 30 dias baseando a sua alimentação na fazenda do Éden e evitando totalmente a fábrica do Éden para ver o que acontece. Então, o que provavelmente pode acontecer? Primeira coisa, você pode notar mais saciedade e uma maior satisfação também ao comer dessa forma. Muitos desses industrializados da fábrica do Éden meio que hackeiam os seus sistemas de apetite e de saciedade e acabam deixando você aí mais faminto, com mais fome toda hora e também malnutrido. Os alimentos naturais, eles são reconhecidos pelo corpo, Eles são umas coisas que existem desde sempre, são reconhecidos pelo corpo. O corpo sabe metabolizá-los e eles também instigam, estimulam, engatilham os sinais corretos de saciedade. O nosso corpo consegue absorver os nutrientes corretamente e utilizá-los também. Tudo funciona bem. Para facilitar, lembre-se do seguinte: come porcaria? Controle as calorias. Alimento de verdade? Curta a saciedade. Simples, não é verdade? Vamos para o segundo ponto. Você pode notar também um emagrecimento e um enxugamento do corpo. O aumento da densidade nutritiva da sua alimentação que vai acontecer vem acompanhado também de uma saciedade proporcional, que automaticamente, basicamente, irá ajustar o seu peso para baixo, eliminando o excesso de peso, eliminando o excesso de água retida, deixando as suas roupas mais largas, e você vai notar isso no espelho e notar isso na balança também. Deixa eu dar uns exemplos reais para você aqui, para ficar um pouco mais tangível essa ideia, Esse meu cliente mandou aqui: eu quero continuar a compartilhar a minha situação desde o dia 3 de junho no processo e já há uns dias no acelerador parte 2, eu posso vos dizer que até o dia 4 de julho, ou seja, pouco mais de 15 dias, se a gente for ver aqui, já tinham ido 8 kg e 200 gramas. Nada demais, apenas seguir o plano do Rodrigo sem inventar. Aqui embaixo na tabela a gente vê, ele começou no dia 3 de junho, E aí seguindo as medidas até o dia 4 de julho agora, Mais ou menos 15 dias por aí, ele perdeu 8,2 quilos, sem contar caloria, sem focar em exercícios, somente mudando a alimentação, focando mais a fazenda do Éden de forma correta e eliminando os alimentos da fábrica do Éden. O nosso corpo faz milagres quando a gente ajuda ele. Essa outra cliente falou: estou no acelerador há 15 dias e já mandei para o espaço 4 quilos. Então você vê, cada corpo responde de uma forma. Se você tem muito peso a perder, você tende a eliminar mais e ver resultados mais rápido. Se você tem um pouco menos de peso a perder, você vê os resultados também no tempo do seu corpo. O importante é o seu corpo reage quando você dá a ele estímulos positivos. Terceiro ponto que você pode notar aqui é uma melhora intestinal. Ao parar o consumo de alimentos que irritam a sua parede intestinal, promovem uma permeabilidade intestinal ou talvez um desequilíbrio da sua microbiota intestinal, que a gente chama de desbiose, você irá ser recompensado com uma maior regularidade, um maior conforto intestinal, menos gases, menos inchaço, etc. Quarto ponto, melhoras de saúde e bem-estar. Você pode notar que vai começar a dormir melhor e resultado disso é que você vai ter mais energia e disposição durante o dia. Vamos de novo, exemplos de resultados reais das pessoas, para não dizer que eu estou mentindo aqui, ok? Por exemplo, essa cliente falou o seguinte: chegando hoje ao final da primeira fase do acelerar com menos
4,6 quilos. Muita disposição, o sono restabelecido, entre outros. Além do peso, as minhas medidas nessas 3 semanas só subtraíram menos 5 centímetros de buço, menos 7 de cintura, menos 2 de quadril, menos 3 de braço, o que me tornou mais confiante no processo. Resultados de várias formas acontecem quando você ajuda o corpo, começa a jogar junto com ele e não mais contra ele. O corpo sempre dá sinais que você está no caminho certo. Você pode também notar melhoras na pele. E mulheres, atenção, não só mulheres, como homens também. Dá uma olhada nesse próximo relato, por exemplo, real também. A cliente falou o seguinte: aqui eu vou mencionar um benefício que até agora não havia sido falado, mas foi o principal motivo da minha entrada no programa, a celulite. E aí, celulite, mulheres, querem melhorar a celulite? Até homem tem celulite também, menos, mas ainda tem, né? Ora, após estudos e tratamentos infindáveis sobre essa temática, e se a celulite, a famosa pele casca de laranja, é o resultado inflamatório das nossas células adiposas, o que é verdade, né? Logo a minha lógica foi entrar no programa para desinflamar. E não é que está dando certo, é impressionante a diferença que já vejo nas minhas pernas, no bumbum e na barriga. Tanto dinheiro gasto em tratamentos e em 2 semanas esses resultados impressionantes. Realmente nós somos aquilo que nós comemos. Muito obrigado, Rodrigo, pela partilha dos seus anos de estudo, prazer é meu ajudar. Então veja, realmente inflamação, celulite é resultado de inflamação nas células adiposas, que geralmente é derivado de uma inflamação sistêmica do corpo, que é causada justamente pelos tipos de hábitos que você tem, e a alimentação é um dos principais. Ao se retirar do caminho esses problemas, o que está causando o problema, você vê o corpo se restabelecendo. Você pode até notar mudanças no seu humor e no seu mindset durante o dia. Você pode notar, como eu falei, queda de inflamação e até melhoras, né, em sintomas ou dores que você vem lidando com elas há muito tempo. Você pode notar sumiço de enxaqueca, muita gente me disse isso também várias vezes, e outros problemas crônicos. Esses, obviamente, são alguns exemplos só do que já foi relatado, mas para saber exatamente como o seu corpo vai reagir, você precisa colocar isso em prática você mesmo. Então me conta aí, eu te motivei pelo menos a tentar fazer esse desafio 30 dias, desafio da Fazenda do Éden por 30 dias, eliminando, cortando industrializados e da fábrica do Éder e focando nos alimentos que a mãe natureza nos oferece. Coisas incríveis podem acontecer no seu corpo e, claro, se você quer a minha ajuda, mais passo a passo para seguir fase a fase, etc, isso aí, com um foco maior em emagrecimento e recuperação, claro, da sua saúde também, eu te convido a se tornar um acelerador ou uma aceleradora, se juntando aí ao meu programa de emagrecimento, o Acelerador Emagrecer de Vez. Para você conhecer, é só você entrar aí em aceleradoremagrecer.com.br. Os resultados que são possíveis quando você para de focar nas calorias e começa a focar no metabolismo são realmente incríveis. Olha, por exemplo, o que o Marcel mandou para mim. Eu iniciei com 110 quilos, alguns índices de saúde um pouco preocupantes, colesterol, etc, e sedentarismo total. Hoje, menos 32 quilos, mais de 30 centímetros só de barriga perdidos, com um corpo razoavelmente definido com músculos, eu tenho 15% de gordura corporal, saúde de ferro e condicionamento físico de atleta. Eu só digo a vocês, persistam e não desistam. O segredo do sucesso é a paciência e dedicação, pois conhecimento vocês conseguem por aqui. Só basta aplicar que o nosso corpo faz o resto. Exatamente. Dê os estímulos corretos, tira do caminho os obstáculos e o seu corpo sabe o que faz. Então faça o desafio, se você gostou da Fazenda do Éden, por 30 dias para ver o que acontece no seu corpo. E se você quer de novo um passo a passo, refeição por refeição, o que comer, quando comer, com lista de alimentos, exemplos de cardápios, receitas originais incríveis, fotos das minhas próprias refeições, guias, tudo passo a passo guiado por mim, você pode entrar aí no meu programa de emagrecimento, o Acelerador Emagrecer de Vez. De novo, para você conhecer, é só entrar em aceleradoremagrecer.com.br. No mais, pessoal, essa foi a mensagem para você aqui. Esse é um desafio que pode gerar muito impacto na sua vida, como você pode ver, pode imaginar, mas para saber exatamente o que vai acontecer, é só você colocando em prática. Então eu quero saber, me diga aqui nos comentários se você está pensando em fazer, colocar em prática, se você já fez, se você já notou coisas assim que acontecem no seu corpo, se você elimina os problemas, né, a fábrica do Éden, e abraça um pouco mais a Fazenda do Éden. Me conta aqui, a gente se fala no próximo vídeo também. Forte abraço, até mais!